meia hora de bate-papo pessoal, vamos agora tratar do tema jurídico, que ontem com a Maria, quase eu não consegui entrar no tema jurídico, Aline. Eu tô achando que essas lives têm que mudar. É só bater papo, esquece o jurídico, mas o jurídico é legal também. Vamos misturar. Não, vamos cuidar do nosso livro, né? Eu queria que você apresentasse... Vamos! Cadê ele? Peraí. Eu queria que você apresentasse Dá licença, ó. Tá aqui, ó. Que saiu do forno e contasse um pouquinho... Tá aqui. Exatamente isso, a inexecução das obrigações, que, para quem não sabe, é uma homenagem ao título da obra, que está aqui, aliás, quer ver? Acho que a minha tá aqui também. Olha, eu estava com ele aqui, ó. Aqui, ó. Eu perdi. O meu já está sem a... Peraí, deixa eu ver se a minha não o tá meu aqui. Olha aqui a minha onde estava. Estava aqui atrás de mim. Essa obra... o meu aqui, ó. Oi! Não sai do meu lado essa obra. Se viu raiz. É uma homenagem, então, a um título de uma obra clássica do professor Agostinho Alvim, professor da PUC de São Paulo, já falecido. Isso. Pai do livro das obrigações, do anteprojeto, compôs a comissão do professor Miguel Reale quando foi nomeada nos anos 60 e início dos anos 70. E a Aline e a Gisela, minhas queridas amigas, agora fazem, então, uma obra que é uma coletânea de pensamentos sobre o tema da inexecução das obrigações. Então, como o tema da live é inexecução, eu queria que, antes de você pontuar os artigos, dissesse por que inexecução e não inadimplemento. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa pensar, porque o código optou por inadimplemento e o código optou por execução. E daí, vamos desdobrando algumas ideias e explicando a sua obra, essa obra que você coordena coletiva com a professora Gisela. Tá, Simão. Assim, a gente pensou em inexecução das obrigações porque a gente entende que é mais amplo do que inadimplemento, né? Pelo menos no direito brasileiro, o inadimplemento pressupõe um fato imputável ao devedor, né? Normalmente uma culpa, mas a gente pode ter também uma imputação objetiva, né? Então, o inadimplemento pressupõe a imputabilidade. Mas a gente queria tratar de situações que também fossem não cumprimento, mas por fatos inimputáveis, né? Então, a gente queria tratar também de caso fortuito ou força maior, onerosidade excessiva, impossibilidade da prestação inimputável, né? Todas essas variáveis da impossibilidade que a gente tem discutido hoje em razão da pandemia. Então, a gente queria tratar de todas as patologias contratuais, tanto as imputáveis quanto as inimputáveis, e dos efeitos, né, que isso pode gerar. Então, a gente quis tratar realmente de uma categoria mais ampla para abarcar essas diversas situações aí no nosso livro. Talvez o inadimplemento, como é bem prestacional, não seja próprio para inadimplemento de dever de fidelidade. Eu acho que inexecução... Também tem exatamente isso. Mas eu tenho sempre essa opinião, porque não dá para dizer o cônjuge inadimpliu o dever de mútua assistência. Exatamente. Ainda tem também essa categorização, né? O Caio que está nos assistindo, eu tenho que fazer uma nota. Satiro, se você estiver nos assistindo ainda, eu vou mandar para você o resultado da minha pesquisa sobre o curso virtual, que eu vou mandar para vários colegas o meu questionário. Mas o Caio que está nos assistindo mandou várias mensagens pessoais para mim, que te adora, que não ia perder por nada. O Caio é fã número 1. Então, ficamos com inexecução das obrigações. Isso. E daí, eu queria que a gente fizesse uma contextualizaçãozinha também para os nossos queridos amigos. Inadimplemento, mora, violação possível do contrato, cumprimento defeituoso. Como é que você vê o diálogo entre essas categorias que, de repente, quando a gente era aluno, basicamente era inadimplemento e mora. Basicamente. Violação positiva, depois cumprimento defeituoso. Como é que a gente dialoga com essas categorias jurídicas, Aline? Pois é, Simão. Eu acho o seguinte... Eu acho que as categorias jurídicas, né, criar categorias jurídicas diferentes, né, só é importante quando a gente consegue extrair efeitos diferentes dessa categorização, né? Por que eu chamo um bem móvel, eu chamo outro bem de imóvel? Porque eles têm um regime jurídico diferente, né? Tem disciplinas diferentes, a gente vai ter efeitos diferentes com essa categorização, né? Deixa eu te interromper para falar uma coisa, claro. Que vai ao encontro do que eu penso. Por isso que eu não uso união estável homoafetiva. Ela é união estável.
Porque se ela é homo ou hétero, o efeito é idêntico. Então, para que coisa? Quer ver Exatamente. outra? Filho adotivo. Não, filho, ponto. É filho, exatamente. Não faz nenhuma diferença para o direito e para nada, né? Para a vida. Então, não tem por que fazer essa distinção. Então, eu acho que esse é o nosso ponto de partida da nossa conversa de hoje, né? Eu acho que a gente só tem que criar classificação, a gente só tem que criar categorias jurídicas se nós formos extrair um efeito jurídico diferente, uma disciplina jurídica diferente, né? E aí a gente começa a trazer essas diversas categorias, né? Violação positiva, cumprimento defeituoso. E aí a minha angústia é: será que essas figuras, elas acrescentam algo novo ao nosso ordenamento jurídico? Será que essas figuras são capazes de trazer um regime jurídico diferente do que o inadimplemento absoluto e a mora já trazem? E me parece, Simão, que não, né? Me parece que se nós trabalharmos bem os conceitos de mora e inadimplemento absoluto que nós temos, né, revisitando-os, evidentemente, porque o direito é uma categoria, o direito, né, é uma ciência histórico-relativa, né, ele evolui com a sociedade, né, no tempo e no espaço, né, então, se nós analisarmos as categorias do direito das obrigações à luz da dogmática contemporânea, né, e aí a partir dos ensinamentos do nosso saudoso Clóvis do Couto Silva, né? Obrigação como processo, enfim, nós vamos conseguir construir uma categoria que abarque essas outras figuras, né? Porque a violação positiva do contrato, e só para contextualizar para quem está nos assistindo, que pode não ser experimentado no tema, a violação positiva do contrato é uma categoria muito datada, né? E localizada também geograficamente, né? Ela foi concebida lá na Alemanha, 2 anos depois da edição do BGB, né? Então, em 1902, o Hermann Staub, que era um advogado berlinense, né? Ele não era um acadêmico, o Hermann Staub, verificando ali no seu dia a dia, né, da advocacia, que o BGB não dava conta de disciplinar uma série de descumprimentos contratuais, porque o BGB, àquela altura, tinha 2 conceitos muito estanques, né? O conceito de impossibilidade da prestação, não era nem o nosso conceito de inadimplemento, o nosso conceito é um pouco mais amplo, né, de inadimplemento absoluto. Tinha o conceito de impossibilidade da prestação e o conceito de retardo, né, de atraso, né? Era nem o nosso conceito de mora também, né? Parênteses. Não muito diferente do que tinha pensado Teixeira de Freitas no seu Sim, projeto. Exatamente. Era uma visão claríssima do século XIX, que não, depois você vai acabar a história, que não veio para o Código Civil de 16. Mas eu quero que você prossiga com esse parênteses rápido. Não era uma coisa, né, Aline, impensada, era uma coisa lógica. Não, exatamente. Fazia parte daquele contexto, né, histórico-cultural, né, naquele momento. Então, o BGB tinha esses 2 conceitos muito estanques, né? Impossibilidade da prestação e retardo, né? E havia diversas situações que não eram enquadráveis nesses 2 conceitos. E tinha uma outra peculiaridade do BGB que eu acho que é importante, que a responsabilidade contratual ela era atípica, né? Enquanto a responsabilidade extracontratual ela era com hipóteses específicas, de modo que tinha que ter uma fuga para dentro do contrato, porque a responsabilidade extracontratual não dava conta também de uma série de circunstâncias, então eles precisavam trazer para dentro do contrato violações que pudessem ter a ver com o contrato, né? Então, Hermann Staub cria essa categoria da violação positiva do contrato, que era uma categoria guarda-chuva, que não tinha uma unidade interna, né? Eram situações completamente diferentes, tanto que ele foi extremamente criticado, né, Simão? A teoria não foi encampada pela jurisprudência de cara, né? Tanto que ele lança depois, 2 anos depois, de novo, né, uma revisita à sua teoria, mas enfim, ele cria essa categoria da violação positiva do contrato para dar conta de todas essas situações que não se enquadravam dentro desses conceitos muito estanques do BGB. E um exemplo que ele traz no livro dele, né, que é bastante singelo, mas que revela a limitação dos conceitos do BGB, era do cervejeiro, né, que
Porque entregue na data, fornecia, exatamente. mas a qualidade do lucro Exatamente. Pois é, então assim, não era mora porque não tinha tido atraso, né? E não era impossibilidade da prestação porque a prestação tinha sido prestada. Então, afinal de contas, né, o que é isso? Né? E aí, então, o Herman Staub cria essa categoria para dar conta dessas situações, né? Fato é que o tempo passou, né? Isso, a jurisprudência alemã acabou encampando a teoria, mas fato é que o BGB sofreu uma grande reforma, né? Em 2001 e passou a incluir ou a prever uma cláusula geral de quebra de deveres, né? Que poderiam ser tanto deveres de prestação quanto deveres de conduta, deveres decorrentes da boa-fé, né? De modo a positivar ou a internalizar no código, né, todas essas situações que estavam abarcadas por essa categoria doutrinária. Então, hoje na Alemanha, não se fala mais em violação positiva do contrato, que não é mais necessário, né? Porque o BGB, depois da reforma pela qual passou, tratou de incluir um parágrafo, né, que dá conta de todas essas situações que antes estavam nesse guarda-chuva da violação positiva do contrato. Conta para os nossos ouvintes do Brasil por que você, eu e muitos outros, a categoria nunca foi necessária no sistema brasileiro. Bom, primeiro, nós tínhamos desde 2016 uma cláusula geral de responsabilidade extracontratual no 159. Nós não tínhamos necessidade nem desde o tempo do direito romano. Então, quer dizer, nós nunca precisamos elastificar a contratual para pôr coisas da extra para salvar situações indenizáveis. Exatamente. Eu acho que esse é o primeiro Além disso, esse é o primeiro ponto fundamental, né? A gente não precisava trazer para dentro do contrato situações que, de outra forma, ficariam sem respaldo jurídico, né? Sem uma solução jurídica. Além disso, os nossos conceitos de inadimplemento absoluto e de mora já dariam conta dessas figuras, né? E aí, o nosso conceito de mora, ele desde o Código de 16, é um conceito muito amplo, muito mais amplo do que o conceito de mora em diversos outros ordenamentos jurídicos, né? Mora no direito brasileiro não é só atraso, né? Não é só o descumprimento do tempo, é o descumprimento do tempo, né? Da forma ou do lugar ajustados, né? Então, nós aí já temos uma elasticidade muito maior do conceito, né? Além disso, me parece que se nós entendermos o conceito de prestação não apenas como a prestação principal, né? Não estou dizendo, Simão, isso é importante, não estou dizendo que seja irrelevante a identificação da prestação principal. Claro que é relevante, né? Até porque muitas vezes a identificação das prestações principais que vai nos indicar qual é o tipo contratual, né? Que vai atrair um certo regime jurídico. Desculpe, Aline. E até depois cláusulas penais específicas para descobrir das prestações acessórias ou laterais, como queira chamar, mas, claro, nós Exatamente. estamos usando a importância da prestação principal. Isso, não estou dizendo que não seja importante a classificação, né? Eu só estou dizendo o seguinte, me parece que hoje a noção de adimplemento não se reporta apenas mais ao cumprimento da prestação principal, né? Porque o credor, ele não vai ficar satisfeito, o interesse útil do credor, né, naquela contratação não será satisfeito apenas com o cumprimento da prestação principal, mas será satisfeito com o cumprimento da prestação principal e com o cumprimento de todos os deveres de conduta. E aqui eu estou citando a nossa professora Judite Martins Costa, né, que usa esse conceito, todos os deveres de conduta que se fizerem instrumentalmente necessários para a satisfação do resultado útil programado, né? E não é por outra razão que o nosso conceito de inadimplemento absoluto é impossibilidade da prestação ou inutilidade para o credor, né? Então, o nosso conceito de inadimplemento absoluto é mais amplo do que o conceito que o BGB originalmente usava de impossibilidade da prestação. O nosso conceito de inadimplemento absoluto abarca
a impossibilidade de o devedor cumprir e a inutilidade da prestação para o credor. Então, pode ser que a prestação ainda seja possível de ser adimplida para o devedor, mas se ela for inútil para o credor, ela haverá um inadimplemento absoluto, né? Então, essa noção de utilidade da prestação é o que nos permite incluir na noção de prestação, que eu gosto de chamar de prestação satisfativa, né? Todos esses deveres de conduta que se fazem necessários para a obtenção do resultado útil programado. Então, não adianta o devedor cumprir o dever principal de prestação, mas às vezes violar um super sigilo, né, que as partes tinham ajustado, porque muitas vezes o credor não vai querer aquela prestação se o sigilo foi violado, né? Então, às vezes... Aline, eu vou fazer um resumo. O conceito de inadimplemento brasileiro, aliando impossibilidade e utilidade, ele abarca completamente a ideia de violação de deveres anexos ou laterais da boa-fé. Exatamente. Porque os anexos ou laterais não são menos relevantes ou menos importantes. Então, eu não preciso dizer Exatamente. assim, a Aline violou o positivamente de contrato. Eu vou dizer, a Aline inadimpliu, ponto. Exatamente. Então, me parece Exatamente. uma categoria realmente, estamos de acordo, que não é necessária. E mais, com medo de gerar alguma confusão. Porque daí você vai ser perguntada como professora, como eu já fui. Professor, mas explica um pouquinho. Se houver a tal da violação positiva do Staub, ou inadimplemento do Bevilacqua, qual que é a diferença? Bom, nenhuma, porque nós vamos estar no... Pois é. idêntico de perdas e danos, se não houver culpa, se houver culpa, toda aquela questão da objetiva... Exatamente. Não, e veja só, os efeitos são exatamente iguais, tanto que a doutrina que sustenta, né, a conveniência de nós termos a violação positiva do contrato admite o efeito transformista da mora para a violação positiva do contrato. Entende que pode ser que você tenha uma violação positiva do contrato inicialmente, mas que se converta em inadimplemento absoluto. Então, quer dizer, né, todos os efeitos que nós temos para o inadimplemento absoluto ou para a mora, os autores que sustentam a necessidade da violação positiva também admitem, né? Então, assim, me parece que é realmente desnecessária a figura, né? Já que a gente chega no mesmo lugar, chega aos mesmos efeitos, trabalhando com as categorias tradicionais que nós já temos, né? Então, me parece que a classificação dicotômica do inadimplemento, ela se mantém perfeita, útil e satisfatória aí no atual estado da arte no direito brasileiro. Eu tenho vontade de bater palma quando eu ouço essas coisas. Aliás, Gisela tá aí. Um beijão, Gisela. Eu adoro essas lives raiz. Eu tenho que te fazer uma pergunta que é assim, de civilista raiz para civilista raiz. Vamos. O Código Civil de 16 fez uma opção mantida pelo Código 2002 de o inadimplemento contratual 389 seguintes e a responsabilidade extracontratual 927 seguintes. Sendo que o nosso queridíssimo CDC tinha feito uma opção por um terço, um genus, uma coisa curiosa, porque de repente eu não sei se é contratual ou extra, então eu não sei quando iniciam os juros, se é do ato ilícito ou da citação. Eu poderia até discutir isso, mas eu quero te lançar uma pergunta que, de raiz para raiz. O Código atual manteve, então, a dicotomia. Tem a contratual e a extra, mas é verdade que na contratual se fala de força maior, que também se aplica a extra. Na contratual há juros do ato ilícito, disciplinados, que se aplicam a extra contratual, o 398. Eu queria perguntar para a Aline, civilista, a opção da manutenção da dicotomia de contratual e extra, são duas perguntas. Ela é útil e interessante ao sistema? Segunda pergunta, se a Aline fosse pensar o CDC, será que o CDC não fez mal, em certo sentido, de não separar as categorias para dar clareza, por exemplo, a fluência dos juros nos casos de responsabilidade civil consumeristas? São duas perguntas para minha amiga. Olha, Simão, essas suas perguntas são difíceis, hein? Nada fácil, mas vamos lá. Olha, eu acho que ainda há... acho que a gente caminha para uma aproximação dos regimes, né? Disso eu estou convencida. Eu acho que a gente caminha para uma aproximação dos regimes, mas me parece que ainda há alguma utilidade na manutenção da distinção, né? Eu acho que o Código Civil andou bem em manter a distinção, né? Pode ser que nós evoluamos e caminhemos
para uma unificação, mas não vejo isso de lege lata, né? Pode ser que a gente chegue lá. Em relação ao CDC, que teve realmente parece que superou, né, a distinção. Nós continuamos com esse problema dos juros, né, da fluência dos juros, né? O sujeito é atropelado por um ônibus, né? De quando correm os juros para quem foi atropelado e para quem estava dentro do ônibus e sofreu o acidente também, né? Como é que funciona isso, né? Então, nós temos aí um problema a resolver, né? Então, eu acho que o problema do CDC ele unificou sem que nós tivéssemos no sistema geral essa unificação, causando essas perplexidades pontuais, né? Porque, veja bem, o Código de Defesa do Consumidor, ele não é uma realidade apartada do sistema, né? Ele tem que ser lido à luz da visão sistemática, né? Em contexto com o Código Civil, com a Constituição, com as demais leis extravagantes. Ele não pode ser concebido como uma ilha longe das demais, né, das demais legislações. E aí, quando a gente tenta fazer essa leitura sistemática do CDC, que parece ter unificado os regimes, né? E os outros diplomas, nós temos essas complexidades. Então, assim, me parece, em resumo, que a gente caminha para uma aproximação, mas que ainda não houve essa total unificação, né? E o CDC, ao fazer a opção por unificar, criou essas complexidades, porque no direito brasileiro a gente não tem a completa unificação, né? Então gerou esses problemas. E vou até mais longe. Acho que realmente de lege lata não há como hoje falar que é tudo igual. Acho que a doutrina civilista e a jurisprudência de direito civil puro separam bem e que realmente deve haver uma mudança do código como um todo, talvez para unificar num capítulo de responsabilidade civil e falar não há mais contratual e extracontratual. Uma reforma grande do Código Civil. Não é uma reforma quinta. Não. Não, concordo plenamente. Agora, aproveitando nossa conversa, eu escrevi um artigo no qual eu dialoguei com a professora Aline exclusivamente sobre locação e, vamos dizer assim, revisão/resolução em razão da pandemia. Foi um diálogo mais ou menos assim. Com ela e com o professor Fábio do Rio de Janeiro também. Foi um diálogo delicioso. E, aliás, agora me rendeu um convite gentilíssimo. Semana que vem vou dialogar com os alunos dela um pouco sobre na turma de Eles estão animadíssimos. E eu estou morrendo de medo. Todos nós. A professora Aline dá aula para o Simão. Mas, Aline, vamos pontuar. Eu não tenho feito mais live só sobre pandemia, porque eu acho que está muito batido. Acho que todo mundo já discutiu. A gente já publicou, nós estamos citados, eu e você, por tribunais. Então, acho assim, a gente cumpriu a nossa missão professoral, docente. Isso. Não precisa ficar falando em live todo dia, mas eu tenho que fazer uma pergunta. E essa pergunta também é filosófica. Eu ponho as minhas amigas em saia justa porque elas são pessoas que têm uma reflexão profunda do direito privado. Você acha, afinal, hoje, com o RJET aprovado, sem nenhum artigo de locação, o artigo 10º, que era para residencial do projeto, caiu, temos um RJET silente. A locação é ignorada pelo RJET. A pergunta do Simão dogmático para a Aline dogmática. E haveria um sistema melhor em termos jurídicos, mais estável, se houvesse um artigo, vírgula, a pergunta é difícil, ainda que ruim, porque o artigo tinha várias críticas. Você podia ler aquele artigo 10º do projeto, fazer várias críticas, e eu fiz várias. Mas a pergunta é muito simples e muito difícil. Era melhor um artigo ruim existente do que o vazio que nós estamos vivendo hoje e a balbúrdia de decisões. Todo dia o Migalhas traz uma decisão diferente de locação. Todo dia. Virou uma coisa que eu acho, Aline, que é intabulável. É impossível pegar as decisões do Brasil e tentar montar tabelas hoje. Qual é a sua percepção? Afinal, o RJ já foi aprovado, a pandemia já está, graças a Deus, arrefecendo em alguns lugares, passando em outros, graças a Deus, que passa essa desgraça. A pergunta que eu te faço é essa. Era melhor uma lei ruim aprovada ou esse vácuo legislativo? Difícil, hein, Simão? Difícil, meu amigo, porque assim, vou te dizer, eu acho que a gente tem dois valores importantes, né, na ordem jurídica, que estão a todo momento sendo sopesados, né? Que é a justiça de um lado e a segurança jurídica do outro, né? Em termos, se a gente for privilegiar em uma medida a justiça, né? O ideal é que o juiz tenha
liberdade de se debruçar sobre o caso concreto, né, e analisar naquela situação qual é a melhor solução. Isso traz um ônus argumentativo muito maior para o magistrado, evidentemente, né, porque ele precisa ali desvelar, né, todo o seu iter decisório, né, para respaldar a sua decisão. De outro lado, cada cabeça uma sentença, né? Isso traz, evidentemente, uma maior imprevisibilidade das decisões judiciais, o que seria, em alguma medida, aplacado se nós tivéssemos algum parâmetro legal, ainda que ruim, né? Então, se nós tivéssemos uma previsão legislativa, nós talvez tivéssemos mais segurança jurídica, embora nós pudéssemos ter mais decisões talvez injustas em relação ao caso concreto, né? Então, eu acho que o nosso desafio seria, né, e o melhor dos mundos seria que nós tivéssemos alguma lei que não engessasse de todo o magistrado, né? Uma lei que criasse parâmetros que ele aferisse no caso concreto e que pudesse, então, à luz das peculiaridades do caso concreto, chegar à decisão mais justa possível, né? Mas eu concordo com você que, do jeito que está, nós temos bastante insegurança. E eu vou te dizer, Aline, não há mundo ideal, claro. Aliás, o valor segurança e justiça foi minha livre docência da prescrição da decadência. Exatamente. Claro, são temas, né, quase que filosóficos de civil. É que eu ando tão incomodado com a insegurança que isso gerou e o efeito manada de inquilinos que não precisam de nada e vão pedir desconto só porque meu vizinho que precisa conseguiu. Eu acho que foi exatamente o sistema, esse recado que nós demos, que eu até estou achando mais ou menos como sucessões. Lembra quando brigava da concorrência do cônjuge com os filhos? Eu falava, gente, fica logo, ainda que de maneira errada, para dizer, há uma decisão. Está errado, para hoje. Essa coisa não precisa de nada. Você advoga na área empresarial, eu também, meus clientes estão em pânico. Doutor, dou desconto para o inquilino, doutor, peço desconto. Quer dizer, está todo mundo em pânico. Então, eu acho que vale a pena, no seu mestrado, a gente debater um pouquinho de custo econômico desse debate jurídico e se vale a pena ou não o oportunismo, como teve aquela rede grande que entrou no dia seguinte à pandemia, dia seguinte que eu digo, na semana seguinte ao fechamento do shopping, com todas as suas lojas, com ações de revisão contratual e está perdendo um monte, porque os juízes achavam que é oportunista. Eu acho que esse é um tema legal para discutir com a sua turma. Vamos. Que é o advogado lendo a pandemia de uma maneira advocatícia, não o professor Simão ou a professora Aline. Eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso. Com certeza, vamos intensificar esse debate lá. A Dani está aí, a Dani está na minha lista, eu agora vou fazer uma pausa de lives, assim, tem que fazer uma pausa, porque estou ultra cansado. Simão, não sei como é que você aguenta, você assim, virou showman nessa pandemia, se descobriu, né? Eu brinquei com a Gisela, que tem um sofá grande aqui na minha sala, até mostro para vocês. Deixa eu ver se eu sei virar a câmera, sei sim. Olha aqui, ó. E esse sofá, quase um divã. A Paula Forgione brincou que eu podia fazer um divã, as pessoas dentro, podia com o Simão filmada. Um talk show. Rapaz, ó, você vai revolucionar, hein? Eu vou dizer uma coisa para você. A pandemia, para mim, foi muito dura. Porque eu sou solteiro, eu não tenho filho, meus pais não podiam ver por causa do risco. Eu perdi as minhas viagens, eu perdi a minha vida glamurosa, eu não tinha mais sala São Paulo. Então, isso aqui foi uma forma também da gente viver melhor. Porque isso aqui é uma delícia. É uma delícia. Eu vou fazer uma pausa, mas vou convidar a Dani para o segundo round, que deve ser em meados de agosto, das minhas conversas com as juristas. Caio, um abração. Como nós temos realmente mais 4 minutos, porque a live ela é tirânica. Quando chega 1 hora, ela derruba a nossa conversa. Eu queria passar para você, para suas palavras finais e meu profundo e sincero agradecimento, Aline. Simão, eu que agradeço essa oportunidade. Foi bom demais poder dividir com você e com quem está nos assistindo um pouquinho da minha trajetória, né? Porque eu acho isso muito legal, porque a gente conhece as pessoas profissionalmente, né? Mas às vezes não sabe muito bem de onde ela veio, né? Por que ela está aqui, né? Qual foi a trajetória dela?
E eu sempre tive curiosidade de saber um pouquinho da vida das pessoas, né? E achei muito bacana essa sua iniciativa de abrir esse espaço, não só para a gente falar de direito, mas falar um pouquinho das nossas experiências também, né? Porque às vezes pode ajudar alguém, pode servir de exemplo ou de anti-exemplo, né, para alguém. E eu acho que o que fica um pouco dessa nossa conversa, e acho que a pandemia mostrou muito isso para a gente, né, Simão? É que a gente tem que ser resiliente, a gente tem que, às vezes, se adaptar, né, às situações que a vida apresenta para a gente. E, às vezes, desses momentos que parecem assim meio caóticos, surgem oportunidades incríveis, né? Às vezes surge uma janela de oportunidade que se abre para a gente e a gente fala, caramba, como é que eu não vi isso, né? Veja só essa nossa live. Né? A gente está muito mais próximo agora do que a gente era antes da pandemia, né, Simão? E estamos enxergando, né, formas de estar próximos que não enxergávamos antes. Pois é, então, pois isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Pois é. Então, eu acho que, às vezes, assim, a gente sofre um primeiro impacto, né, quando a gente se depara com alguma intercorrência da vida, né? Mas acho que se a gente for um pouquinho paciente, um pouquinho de resiliência, souber se adaptar um pouco à situação, às vezes a vida nos surpreende muito positivamente, né? E eu acho que é esse o recado, assim, não jurídico, mas que tem a ver um pouco com o jurídico, porque isso permeou um pouco a minha vida profissional, que eu queria deixar, porque eu vejo, assim, os meus alunos, né, os nossos alunos, muito afoitos, né, para resolver logo, já entram na faculdade querendo estagiar no escritório ABC e ser o sócio não sei do quê, e fazer X, Y e Z, né? Então, assim, os meninos são muito afoitos para realizar e já chegam, assim, com as suas metas, né, programadas. Deixa a vida me levar um pouquinho, né? E não fique tão robotizado naquele seu projeto original. Abre a cabeça para enxergar oportunidades, né? Que às vezes você tão focado naquilo, né? Que você inicialmente projetou, você perde. É a metáfora do burro que tem o tapa-olho. Ele está tão focado naquilo que ele esquece que o mundo vai além do tapa-olho. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ser perseverante. A gente tem que ser perseverante, mas na perseverança, né? Abre a mente também. E tem que ter uma dimensão holística. O perseverar Exatamente. não é fechar os olhos para a vida. Isso. Eu acho que esse recado ele fica fabuloso para a gente concluir a live, dizendo que a gente, nessa pandemia, aprendeu a ser menos prepotente. E essa prepotência que vai cedendo aos poucos e vai desaparecendo nas nossas vidas vai trazer resultados muito positivos a médio prazo. Minha amiga, esperamos. Fico tão feliz de ter te ouvido hoje que eu só tenho a te agradecer. E depois, se tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá no meu canal do YouTube, a minha pesquisa de pós-graduação, o que eles leram esse home office e esse homeschooling, tá bom? Legal, vou lá. E semana que vem, beijo. Estamos 17 horas com seus alunos de pós-graduação, se Deus quiser. Maravilha, te espero, Simão. Muito obrigada pela oportunidade. Foi uma alegria estar aqui com você. Abraço, muito obrigado, Aline. Beijo a todos. Tchau, Beijo tchau. A todos. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau.